Você já perdeu a senha ou o certificado ali da instância C2 com o Windows Server e não sabe como resolver? Caramba, vou ter que excluir toda a instância e criar tudo de novo. Nossa, tô perdido. Fique nessa aula que eu vou mostrar para vocês uma forma fácil e rápida de fazer esta alteração de uma forma descomplicada. Eu sou o Cláudio Vieira, eu sou professor aqui da Cloud Treinamentos e também especialista em AWS. E hoje nós vamos falar de um recurso chamado Fleet Manager. É isso mesmo, o Fleet Manager ele é um recurso do System Manager, onde nós temos todo ali um gerenciamento de frotas, né? Ali um gerenciamento de todas as nossas instâncias, seja ela Windows, seja Linux ou Windows. E temos tantos recursos bacanas para fazer que tem ali dentro do nosso Fleet Manager. A gente já teve aqui falando sobre alguns recursos chamados do System Manager, alguns dos recursos dele, que a gente fez aí uma migração, né, de snapshots. E hoje eu vou passar mais um recurso bacana para vocês sobre o System Manager, que é o recurso chamado Fleet. Bom, aqui está a nossa console AWS, mas por que, né? Qual é esse problema? O que aconteceu? Puxa, eu perdi ali meu certificado digital da minha instância C2. Então nós temos aqui uma instância C2. Eu perdi a senha, eu não estou conseguindo conectar nesta instância. O que eu vou ter que fazer? Normalmente a gente teria que fazer um snapshot, a gente teria que subir uma nova instância, colocar um novo certificado. Acontece o seguinte, com instâncias com Windows, não é possível fazer a alteração da senha com um novo certificado, seja ela eu subindo de um snapshot ou não. Então esse é um problema que acontece de fato com as instâncias Windows. Para isso, o que a gente poderia fazer, né? Ou a gente teria que pegar e desconectar, né? Desatachar o volume, que é o nosso disco dessa instância, e atachar em uma nova e fazer algumas alterações em alguns arquivos. Isso daria certo de fazer essa alteração. Ou essa forma é bem mais tranquila, bem mais fácil, junto com uma das funções ali, funcionalidades do System Manager, tá bom? Então, eu tenho aqui uma instância e eu não tenho mais o certificado, eu não tenho mais a senha, tá? Então, se eu for tentar descompactar, né, o nosso certificado para acessar uma instância com Windows Server, eu teria que vir em segurança e obter senha do Windows. Eu tenho aqui atrelado a ela um certificado chamado CT. E se eu carregar a chave privada, ele descriptografa esse meu certificado, que seria a senha, que é do meu usuário chamado Administrator. Então eu preciso conectar remotamente nessa instância. Como eu faço para conectar numa instância Windows? Normalmente a gente abre aqui o nosso conexão remota, né? Nossa área de trabalho remota para fazer uma conexão para uma instância ali com Windows Server. Aqui a gente colocaria o nosso IP público. Então vamos ver aqui como a gente conecta nessa instância. Então eu teria que pegar aqui o IP público. Lembrando, o nosso Security Group para conectar numa instância Windows Server tem que ter a porta 3389, tá? Aqui eu deixei liberado apenas para o meu IP. Então vou atualizar aqui o meu IP. É o mesmo, então não tive alteração. Se vocês colocarem um Security Group, liberarem, obviamente, a conexão remota, tem que ser a porta 3389 por default. Então, tem aqui liberado. Então, aqui no nossa conexão remota, se eu colocar aqui o nosso IP público e clicar em conectar, percebam que ele já conectou. Por que ele conectou? Porque já está pedindo usuário e senha. Se está pedindo usuário e senha, deu certo a nossa comunicação. Aqui é o nosso usuário Administrator e aquela senha criptografada. Então, eu vou descriptografar aqui novamente. Vou copiar a senha e vou acessar. E o que aconteceu? Falha na tentativa de login, de logon. O que acontece? Foi alterada esta senha, então eu não tenho, mesmo eu tendo a posse do certificado, no caso de Windows, porque quando a instância ela é criada, a instância ela faz essa alteração e ela grava dentro dos registros do próprio sistema operacional a senha. Então não é um certificado que a gente faz a conexão igual um Linux, tá? O Linux sim, a gente precisa do certificado para ele descriptografar ali na hora da comunicação. O Windows não. O Windows na criação ela já grava essa senha descriptografada já nos registros ali dos arquivos do próprio sistema operacional do Windows. Então não adianta eu trocar esse certificado que não vai funcionar. Mas então, como resolver este problema? Essa que é a questão. Como que eu faço então para resolver este problema? Primeiro,
temos uns pré-requisitos. Os pré-requisitos aqui, para nós fazermos isso, nós temos que ter, então, o agente do System Manager instalado. Por default, todas as novas instâncias, seja ela Linux ou Windows, ela já vem com o agente instalado dentro delas, tá bom? Mas, se vocês estiverem com uma instância muito mais antiga, aí temos um problema. Aí a gente não vai conseguir fazer estes procedimentos porque vocês não têm o System Manager instalado. Mas aí como resolveria? Teria que ser aquele procedimento. Pegar o volume, desatachar da instância, subir uma nova, atachar na nova instância e fazer alteração via linha de comando ou via arquivos ou alguma coisa nesse sentido. Bom, suponhamos então que nós temos já o agente instalado, vocês estão com instâncias atualizadas, mas para que o System Manager possa se comunicar com a nossa instância, nós precisamos de algumas rules, algumas políticas, né? Então nós precisamos criar uma rule do tipo instância EC2 para que possa fazer o uso de alguns recursos, como fazer o uso do System Manager, fazer o uso de alguns recursos ali de dentro, como parameters, ou de KMS, que são chaves criptografadas para criptografar ou descriptografar os dados. Então a gente vai usar algumas políticas personalizadas, tá bom? Aqui eu já tenho essa política. Aqui na nossa aba segurança, já tenho esta política, essa função. Mas eu vou ensinar vocês como que eu crio. Entro aqui no serviço chamado IAM. Então aqui no nosso IAM nós temos a nossa console aqui com esse serviço, onde nós gerenciamos, criamos políticas, rules, usuários, grupos, toda a parte de gerenciamento aqui centralizado da AWS. E o que nós temos que criar? Nós temos que criar função, uma rule. Então, eu clico aqui em funções e venho em criar função. Você vai ser um serviço da AWS, então quem vai usar essa função vai ser uma instância EC2. Então, próximo. Aqui ele entra então para nós colocarmos a política. Então, vamos adicionar algumas políticas aqui já prontas da AWS. Aqui na nossa instância já tem uma função já criada. Vamos olhar qual é a política que nós temos aqui. Temos aqui então a política chamada Amazon EC2 Rule para SSM. Então nós temos esta política já da própria AWS, que ela é gerenciada pela AWS. Então se eu digitar aqui SSM e dar um Enter, vou ter todas as relacionadas ao SSM, que é o System Manager. O que a gente precisa seria essa primeira, que é a instância EC2, né, para usar o SSM. Dentro dela temos várias ações. Então, a gente tem várias ações para usar o SSM e é o que a gente precisa neste momento. Eu posso adicionar essa política e dar um próximo. Vou dar um nome a essa função. Então, o nome posso dar como EC2-SSM-live, por exemplo. Aqui ela dá um resumo, né? Quem pode assumir, então quem pode fazer o uso dessa função é a instância EC2. E aqui embaixo, qual é a política atrelada a ela. Clico em criar função. Feito. Venho na minha instância, né? No caso de vocês não vão ter nenhuma função anexada. Caso tenham, acrescentem então esta política na função de vocês. Vamos supor que vocês não tenham. Como que eu faço para alterar ou incluir essa função da minha instância? Seleciono a instância, venho em ações, segurança, modificar função do IAM. Aqui eu clico e adiciono a função que acabamos de criar. Atualizar função. Perfeito, já temos a nossa função. Então a nossa instância já consegue comunicar ali com algum sistema, com alguns recursos do System Manager, tá? E esse é o primeiro passo, ok? Feito isso, vamos então para a tela do System Manager. Digito o System Manager. Aqui está todo o nosso System Manager. Então aqui através da nossa documentação do System Manager, percebam o tanto de recurso que nós temos dentro do sistema aí do System Manager, do AWS System Manager, né? Uma das coisas que nós vamos utilizar vai ser o Fleet Manager. Então ele simplifica o processo de gerenciamento remoto de servidores e dispositivos de bordo. Então você economiza tempo e dinheiro gerenciando e solucionando problemas da sua frota. Por quê? Vou mostrar para vocês aí vários recursos bacanas desse Fleet Manager, tá bom? Mas aqui só para vocês entenderem o tanto de recurso que temos aqui de propriedades dentro do System Manager, tá bom? Voltando então aqui no nosso System Manager, onde eu vou então para gerenciar estas frotas. Aqui do lado esquerdo temos aqui o gerenciamento de nós e o gerenciamento de frotas, que é o nosso Fleet Manager.
Clicando aqui no gerenciador de frotas ou Fleet Manager, se deu tudo certo, a permissão da rule e o agente estiver instalado, vai aparecer aqui. Pode demorar um pouquinho, tá bom? Então, se demorar um pouquinho, espera aí alguns minutos e dá uma atualizada aqui na nossa tela. Percebam então que ela já reconheceu já uma instância e ela tem todas aqui as informações daquela instância, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é usar um outro recurso chamado Run Command. O que seria? Nós vamos executar um comando dentro da instância sem conectá-la via RDP. Como que eu faço isso? Venho até volta aqui no nosso System Manager. Aqui do nosso lado esquerdo, ainda em gerenciamento de nós, temos aqui o executar comando. No executar comando, como eu disse, vou clicar em executar comando e a AWS ela já tem um monte aqui de comandos prontos, já scripts já pronto, que ela vai executar dentro daquela instância ou das instâncias que eu selecionar. Eu posso selecionar mais de uma e executar um comando que vai executar em todas. Então, vai da imaginação de vocês o que vocês conseguem para poder gerenciar, executar algum comando de atualização ou alguma coisa, dar um stop em algum serviço de todas as instâncias ao mesmo tempo. Então, a AWS ela consegue fazer esse gerenciamento para vocês. Um comando que a gente vai precisar, vocês vão digitar AWS Support. Dá um Enter. E já temos aqui um script pronto que é justamente o que ela vai fazer uma alteração aqui, vai executar o REST para o Windows, tá? Então ela vai instalar esse programinha dentro da instância e vai fazer a alteração da senha. Olha que bacana. Então se eu selecionar ela está na versão 14 já, então a gente sempre utiliza a última versão aqui. Qual vai ser o comando que vai ser executado? Aqui está o Reset Access. Então, o que ela vai fazer? Ela vai resetar a senha do administrator. Só que perceba o seguinte. A AWS ela vai adicionar a nova senha num recurso chamado Parameters Store. Então, é um outro recurso do System Manager. E o que é o Parameter Store? A gente consegue criar ali chave-valor, são parâmetros, para usar nas nossas aplicações. Por exemplo, eu posso criar aplicações inteligentes com Feature Toggle, que seria o quê? Posso desligar e ligar funcionalidades do meu sistema, sem com que eu faça um novo deploy da minha aplicação. Imagina que nossa aplicação ali ela tem menus, e eu quero que ative um menu sem eu ter que executar ali via código, né? Ter que fazer um deploy da minha aplicação desativando aquele menu específico. Eu já, como desenvolvedor, eu já faço via parâmetro aquele menu. Então, ele vai ser acionado se ele ler um parameter store, se ele está com true ou false, por exemplo. Então, imagina isso com muita funcionalidade dentro do sistema para vocês desenvolvedores. Fazer uso de Feature Toggle, pesquisem que é muito bacana. Então, o parameter store ele pode ser usado dessa forma. Colocar variável, é como se fosse uma variável de ambiente também. Então, a gente consegue utilizar parâmetros com parameter store. Ou seja, é um recurso também muito bacana para as aplicações. Aqui no nosso Parameter Store, o que vai acontecer? Esse recurso vai alterar a senha e vai colocar essa nova senha no Parameter Store. Para isso, o que a minha aplicação ela precisa ter? Minha aplicação não, desculpa. A minha função da instância 2, ela precisa ter a ação de gravar dentro do Parameter Store. E como que a minha instância possa gravar no Parameter Store é na nossa rule que nós anexamos na nossa instância, tá? Então vamos voltar aqui na nossa rule. Nós criamos aqui a nossa função chamado EC2. Cadê? SSM Live, ok? Vamos entrar dentro dela e vamos adicionar uma nova política. Só que dessa vez nós vamos criar uma política do zero. Vamos adicionar política em linha. Então, vamos criar uma política gerenciada pelo cliente, por nós. Qual é o serviço que a gente vai utilizar, que é o Parameter Store? Ele é um serviço do System Manager, tá? Eu preciso que minha instância ela grave, então, dentro do Parameter Store. Então, o que eu preciso ter para fazer a gravação? Eu tenho que ir em gravação. E aí, eu vou no Put Parameters. É exatamente isso, ele te dá permissão para gravar dentro do Parameters. Seleciono ela, aqui embaixo em recursos, podem colocar aqui para todos os recursos e clica em revisão.
Vou criar uma nova política. Eu posso colocar aqui como parameter-live. Criar política. Assim que eu crio a política aqui como que eu fiz de linha, ela automaticamente já anexou a essa nova política nesta função que nós anexamos na nossa instância. Resumindo, a nossa instância agora ela tem permissão para gravar um parâmetro lá no parameter store do System Manager. Voltamos aqui então, nós vamos dar o comando de reset. O parameter que ele vai criar, ó, percebam, ele vai criar com este nome, tá? Aqui tá, quais são os destinos? Eu posso fazer por tag da instância ou eu posso escolher manualmente uma instância. Aqui selecionando, ela já me dá a instância que eu posso executar este comando. Então é a nossa instância que está rodando, chamado Live2. Eu posso colocar algum comentário, enfim, não vou entrar em muitos detalhes. Aqui para opções de saída seria o log que está gerando na execução deste comando. Então é muito importante vocês ativarem o log, porque se der algum erro, vocês consigam olhar o log e entender o que aconteceu. Então aqui nas opções de saída, vamos selecionar para a saída para o CloudWatch. Então o CloudWatch vai ser o lugar onde vai ser salvo todo o log de saída aqui do nosso comando. Nada mais além do que isso, clicamos em executar. Já está em andamento então a execução de um comando e ele está executando dentro de quais instâncias? Aqui a gente selecionou uma. Temos então apenas uma instância. Vamos esperar um pouquinho. Voltamos, demorou alguns minutinhos e está aqui, ficou com êxito. Mas beleza, e agora qual a saída do comando? Aqui embaixo tem aqui o parâmetro de comando, tá? Ele gravou dentro de parameters este nome. Como que a gente acessa então esse parâmetro? Aqui do lado esquerdo temos aqui o armazenamento de parâmetros, tá? Que é o nosso parameter stores. Entrando dentro dele, vai ter todos os parâmetros. E aqui está o nome que ele criou e o alias. Então, ele tem a data da última modificação. E eu clico aqui em mostrar e está aqui a nossa nova senha do usuário administrator. Agora, se eu pegar e copiar esse usuário e tentar acessar aqui a nossa instância, vamos pegar aqui o IP novamente, o IP público. Pegamos aqui o IP público. Conectar, aqui no nosso usuário, administrator, e aqui a nossa nova senha, que foi salva aqui no nosso parameter store. Então, percebam que é a mesma senha, vou dar um conectar. Prontinho, aqui ela já reconheceu, eu clico em sim, e já está fazendo a nossa conexão remota na nossa instância. Olha que maravilha! Então aqui já temos a conexão da nossa instância dentro do usuário administrator. Show, né? Mas eu vou te mostrar ainda, vou mostrar para vocês um pouquinho ainda do Fleet Manager, o que a gente consegue fazer com ele, tá? E aí vocês vão, depois vocês se divertem aí com as configurações. Temos aqui então a nossa instância. Deixa ele executando aqui. Vamos voltar lá no nosso System Manager. E aqui do lado esquerdo, nós temos o gerenciamento de frota, que é o nosso Fleet. Dentro do nosso Fleet, olha que bacana. Se eu selecionar a instância e vir aqui ações do nó, olha o tanto de coisa que eu posso fazer com essa instância, todo um gerenciamento com ela. E uma delas é o redefinir senha, tá bom? Então também temos aqui uma possibilidade de fazer aqui a redefinição de senha pelo Fleet. Então eu mostrei para vocês aqui duas formas para vocês executarem, tá bom? Uma forma usando o run command e aqui também com o Fleet. Mas não só isso, olha que bacana. A gente tem gerenciar usuários. Temos aqui iniciar sessão de terminal. Olha o que eu posso fazer com a instância Windows. Ela me abre o terminal do Windows Server. Olha que bacana. Então aqui ela já me abriu, ela me abre um PowerShell. Então se eu dar o comando aqui para listar os diretórios, tá lá, listou todos os diretórios, né? Todos os arquivos, todos os diretórios dentro de System32, foi onde a gente estava, né? É isso, a gente estava em System32, listou todos os arquivos. Então eu consigo gerenciar essa instância, por exemplo, sem precisar conectar remotamente, igual a gente fez aqui embaixo. Eu posso simplesmente abrir o terminal aqui do nosso Windows, porque a gente fazia isso para o Linux, mas para o Windows também é possível. Além disso, eu consigo também fazer a conexão do Remote Desktop, que foi exatamente o que a gente acabou fazendo aqui pelo
conexão remota, mas eu posso fazer aqui via console da AWS. Então, para muitos de vocês tinham dúvidas de como eu fazer a conexão também no Windows pela console da AWS, é pelo Fleet, tá? Então, eu clico aqui em conectar remotamente. Aqui, eu não tenho mais o parte-chave, porque foi feita essa alteração. Eu vou colocar o administrator, nome do usuário, e colocar aquela senha. E aqui ele vai conectar e renderizar aqui a nossa página. Eu desconectei aquela conexão remota que eu já estava, né? E olha que bacana. Pela console, eu consigo fazer todo o gerenciamento aqui do nosso Windows Server. Isso é muito legal, tá? Aqui tem algumas ações de encerrar ou abrir uma outra sessão. Eu posso expandir aqui a nossa tela. E aqui eu posso adicionar outras sessões. Então, se eu tiver outras instâncias, né, outros nós, eu posso abrir todas elas por aqui. E aqui elas ficariam todas uma do lado da outra. Tá bom? Então, esse aqui é mais um recurso para vocês. E por fim, uma coisa muito bacana aqui do Fleet. Vamos voltar aqui no nosso gerenciador de frotas. Se eu entrar aqui dentro da nossa instância, olha o tanto de coisa que eu consigo fazer aqui. Eu consigo fazer inventários, eu consigo atualizar a nosso Windows, eu posso fazer atualizações de patch do Windows Update, eu posso fazer todo o gerenciamento por aqui. Eu posso fazer o controle de performance. E fazendo o controle de performance, ele vai me mostrar todo aqui o gráfico de uso de CPU, de saída. É que aquele ainda não coletou nada. Eu posso ver os logs de eventos do Windows. Olha que maravilha, então eu não preciso conectar na instância. Às vezes ela está travada por algum motivo, está em 100%. Eu posso ver aqui os logs de eventos do Windows. Demora um pouquinho aqui para carregar. E o mais interessante ainda é ver todos os processos executando dentro do nosso Windows Server. Ele nos mostra aqui ainda a questão de memória pelo System Manager, pelo agente. Ele mostra quantas threads está executando e mostra tudo que está executando lá dentro. Então, se por algum motivo o uso da CPU aqui tá travado algum processo lá dentro e a gente não consegue conectar remotamente, eu posso simplesmente aqui selecionar e dar um encerrar processo. Pronto, resolvi o problema sem fazer a conexão remota. Então, a gente tem todo o gerenciamento aqui da nossa instância. Temos aqui acesso aos registros do Windows. Temos acesso aos arquivos do sistema operacional. Então, aqui ele vai nos listar os arquivos das unidades. A gente só tem uma unidade, que é a unidade C. Então, se eu entrar dentro da unidade C, ele vai me listar aqui todos os nossos diretórios que temos dentro lá da unidade. Bacana, né? Eu posso criar um arquivo, posso criar um diretório, posso criar e gerenciar os arquivos por aqui também. E por último, eu consigo criar usuários e grupos aqui também pelo Fleet. Então, a gente tem o usuário administrator, mas eu simplesmente poderia criar um usuário chamado Cláudio também. Eu posso definir uma senha, e aí a senha ela vai ser criada após. Então ela está criando aqui, está inicializando aqui, e vai executar alguns comandos lá dentro da nossa instância. Aqui eu tenho que digitar a senha, dar um Enter, confirma a senha, e está lá, usuário criado. Então eu já tenho um usuário chamado Cláudio dentro do meu sistema operacional Windows. Então, eu poderia também fazer essa adaptação. Se eu perdesse acesso de algum usuário, eu poderia criar aqui um novo usuário. Eu poderia adicionar esse usuário a um grupo, tá? E esse grupo pode ser o grupo administrator. Então, eu posso fazer isso e fazer acesso à conexão de remoto com esse novo usuário. Também fica aí uma outra alternativa para poder acessar a instância. Então, aqui, adicionando aqui o nosso grupo de administradores. E adicionei, então, o meu Cláudio no grupo administradores. Ele está ativo. Muito bom, né? Então, vocês percebam o tanto de coisa que a gente consegue gerenciar dentro da nossa instância Windows pelo Fleet Manager. Então, aprendemos a trocar a senha do nosso sistema operacional pelo Run Command, por executar ali o comando. A gente também aprendeu a executar ali, trocar a senha pelo Fleet Manager. Aprendemos a usar o Fleet Manager. Aprendemos a usar rule e políticas e anexar na instância. Então foi um conteúdo muito bacana aqui, bem completinho para vocês, para poderem aí usar mais um recurso da AWS. Fica aí algumas aulas sobre instância C2 para vocês poderem aprenderem a criar instância C2. Eu também vou deixar um outro
vídeo sobre as Switch Rules, onde tem um pouco mais detalhado sobre rules políticas, um pouco mais personalizadas de acordo com o cenário de cada um de vocês, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Valeu!